Então, pessoal, já estamos aqui começando aqui mais um podcast, o Pode Ser, né? Então, Pode vamos... ser o quê? Pode ser, cara. Pode ser, ser. pô. Porque estamos aqui fazendo o nosso primeiro episódio aqui, que estamos aqui com um assunto bem interessante, que é a globalização e hegemonia cultural. E vamos começar, né, apresentando. Eu sou o Asbel, o entrevistador, junto com o Ed Wanderson, o Guilherme Tarek, e os nossos entrevistados aqui, que são o Gilson, que é um economista, o Marcos, que é o estudante do IFMA, né, do IFMA de São Luís, e o Paulo, que é um grande sociólogo aí. É isso, vamos começar então. Vou direcionar a pergunta para o Gilson, e eu queria saber, Gilson, como que a globalização ela impactou a economia? A economia na globalização ela impactou o mundo de diversas formas, tanto positivamente quanto negativamente. De uma forma que eu posso citar é a compra, importação e exportação entre países. É só ver, por exemplo, o Brasil. O Brasil exporta muito café e importa muito outros produtos. Fast food foi algo muito importado aqui. Camisas, é só tipo a Shein, a Shopee, muitas coisas assim, com roupas, brinquedos, aparelhos tecnológicos está sendo importado aqui para o Brasil. É só ver também um exemplo, aquelas camisas de time, a tailandesa. Até a Tailândia está envolvida nisso, que é algo que é muito barato e é muito parecido com o original, né? Mas infelizmente também tem aquela forma que é bem negativa de se falar, porque é a desigualdade social. Porque como é que isso aconteceu? No mundo antigo, a gente vê que existe muitas navegações, as grandes navegações. E quem explorou primeiro essas grandes navegações teve uma grande vantagem na economia. A Inglaterra, a Espanha, Portugal. Eles são países muito mais ricos do que alguém que foi colonizado. Com exceção dos Estados Unidos, que foi acho que um dos poucos países, ou talvez o único, que conseguiu ser uma potência econômica, mas pegando outros exemplos, ainda o próprio Brasil que é um país que depende do dólar americano, porque a economia do Brasil é ligada com eles, porque, um exemplo, o café a gente exporta para os Estados Unidos, a gente vende, só que é a preço de real. Então eles compram tipo 1 quilo de café, é muito mais barato para os Estados Unidos comprar em real do que um brasileiro. Por quê? Porque os Estados Unidos vai revender para o Brasil, só que é a preço de dólar. Então 1 quilo do café nos Estados Unidos não vai ser o mesmo preço de 1 quilo de café aqui no Brasil. Além do dólar, recentemente surgiu muito ódio no governo do Lula, por causa do preço do dólar, foi aumentando até atingir até R$6, eu acho. Então isso é um absurdo. Apesar dessas vantagens de importações vindo de outros países, o que ajudou muito a economia de alguns países, mas também esse negócio pode também danificar outros países que foram mais colonizados, sabe? É isso que eu tinha para falar. Interessante. Respondeu sobre como a globalização impactou na economia. A gente está querendo saber como ela impactou na sociedade e na política. Tentar entender como tu perguntou Aqui, aí. ó. Red Bull aqui, ó, tá patrocinando nós. Tá enquadrando aí? Sim. Ah, tá aí. Não gostei disso, cara. Por quê, cara? Não pode beber Red Bull, mas tem que beber água. Isso aí dá pena no rim. Eu olhei na internet, então é verdade. Então, bora tentar explicar o que seria a política e a globalização para tentar entender como elas estão interligadas para uma afetar a outra. Que no caso da globalização afetar a política, um monte de coisa. Então, bora tentar entender. No caso, na hora que tu pega, claro, o que seria a política? Seria a ação de tu conseguir organizar alguma coisa.
E no caso, a globalização seria meio que um mundo conectado, como assim? Na hora que tu globalizar algo, meio que aquilo vai aparecer para todo mundo do mundo. Então, acho que entender a política não seria algo diferente. E no caso, a política acaba que isso afeta muita coisa, porque meio que todo mundo sabe como um outro país funciona. Tipo, dá de entender como o outro país funciona, porque meio que na hora que tu globaliza algo, a internet toda globaliza algo, tipo, a Coreia do Norte, nós sabemos que lá não é um paraíso, como antigamente podia aparecer, porque não tinha internet. Hoje em dia nós tem vários vídeos que meio que mostram a situação da Coreia do Norte. Ou melhor, não tem vídeo nenhum, porque é proibido. Mas também tem a guerra aquele tempo lá que tava tendo, né? Que eu acho que, eu não sei, né, que tá tendo guerra ou não. Mas lá um povo judeu, naquele negócio da Palestina e Israel, tinha vários vídeos explícitos de criança morrendo, de mulher morrendo. E no caso isso mostra como é a política lá dentro de Israel. As Deus entender essa parte, que no caso, as coisas que acontecem vai globalizar o mundo inteiro. Então bora para a próxima, que seria meio que o papo seria com os caras mesmo que é muito forte, que no caso os donos não é o presidente, essas coisas, a organização que cuida do país. Então bora lá. No caso, na hora que tu consegue globalizar algo, tu meio que tu deixa as pessoas conseguir se comunicar. Como eu falei, pode ter a parte da guerra, mas também pode ter a parte da amizade. Mas meio que essa amizade, nós pode ver muito bem que não é muita amizade, porque eu vou falar algumas coisas daqui a pouco. Mas então bora lá. No caso tem dois países podem se juntar para meio que fazer um acordo bom para um lado e para o outro. No caso, eu tenho muito café e tu tem muito leite. Aí eu te dou o café, tu me dá o leite e fica equilibrado. Então, deixa eu entender. Meio que ajuda, e como o Gilson também falou sobre a economia, tem a parte lá do dólar. No caso, ele também dá a parte ruim, e isso também eu vou reprisar aqui, que no caso, o outro país fica muito dependente do outro. Muito ao contrário de antigamente, que tinha muitos países que eram extremamente nacionalistas, e eu acho que não teria esse negócio de um depender do outro. Mas hoje em dia tem. E no caso isso tem várias partes boas, mas também tem partes ruins. E eu acho que essa é a principal parte da política que foi muito interferida da globalização. Que no caso é a interdependência dos países. No caso o Brasil é um grande exemplo. Que, claro, antigamente também era assim, mas hoje em dia é muito pior. Que ter alguma coisa aqui no Brasil, acho que nem aqui no Brasil, bora outro exemplo. No caso, os Estados Unidos ficar com raiva da Rússia e tá com uma bomba atômica nela. No caso, a Rússia tem ligação com a Coreia do Norte, com a China, e eu não sei outros países, mas ia ter vários países, além da Rússia, que ia atacar uma bomba atômica nos Estados Unidos. E no caso, os Estados Unidos é ligado já com a ONU, aí vai ter um monte de coisa se interligando. Eu acho que deu de entender essa parte da conexão entre os países, que no caso, a política. Eu acho que deu de entender, então bora para a próxima pergunta com o Paulo Vinícius. Agora eu vou falar da globalização na parte mais da sociedade. Bom, eu vou citar primeiramente aqui na parte cultural, que a parte cultural ela vem sendo bastante destruída. Vamos dizer como está sendo essa destruição. Bom, antigamente era bastante reconhecido, por exemplo, o Bumba Meu Boi aqui no Brasil, mas hoje em dia é quase bastante assim extinto, vamos dizer assim. E também, já falando na parte assim digital, eu vou citar o cinema brasileiro e também o cinema mundial, que o cinema brasileiro ele está bastante assim fechado, mas você pode me perguntar, e como o filme ganhador do Oscar foi do Brasil? Bom, isso é apenas uma exceção, já que
o Brasil ganhou o Oscar apenas uma vez. E enquanto filmes estrangeiros já batem essa meta muito mais. E também citando na parte ambiental, que é uma parte bastante fundamental para o ser humano, eu vou citar a COP20, que é uma conferência que ocorrerá no Brasil. E entrando mais na realização da COP20, que vai ser em Belém do Pará, nesse ano de 2025, a organização está destruindo matas e também vai construir entre aspas, né, árvores de plástico basicamente para enfeitar assim um ambiente. Respondendo as perguntas aí, inclusive muito obrigado, foram ótimas respostas. Eu estava aqui analisando o Superchat e temos algumas mensagens interessantes, como a do Mate Moreno 24, ele falou que é professor da comunitária na escola de Vargem Grande, lá Maranhão, não sei que escola. Aí ele perguntou, ele mandou uma mensagem dizendo assim, já que vocês falaram muito sobre cultura e globalização, vocês podem falar um pouco sobre hegemonia cultural? E bom, eu quero perguntar especificamente para Marcos Aurélio, explicar um pouco sobre isso. Vamos lá, tentar entender a globalização e a cultura, mas o Paulo já meio que explicou bem. Então bora direto ao ponto. Como é que nós podemos ver isso muito no dia a dia? E no caso a cultura, é claro, ela englobaliza todas as crenças que nós temos. No caso, o que nós gostamos de música, o que nós acreditamos em religião, o que nós consome de filme, um monte de coisa globalizando a cultura. Então, bora tentar explicar meio que envolvendo a história e o dia de hoje. Então, um grande exemplo, a religião cristã. Ela não é daqui, do Brasil, e sim de outro lugar, como Portugal. E isso, é claro, não é um grande exemplo de globalização, mas meio que é uma cultura que vem de outro lugar e bota aqui. Mas meio que, hoje em dia, isso é muito mais... Vamos tentar entender, então. A crença religiosa do cristianismo vem de outro país, de Portugal, que já vem de outro país. E meio que esse país veio para o Brasil, que no caso com os indígenas. Então, Deus entendeu um exemplo de uma cultura que meio que foi passada para cá e acabou sendo adotada pelo Brasil. Então, bora continuar aqui. E no caso, o Brasil acabou, durante o tempo, acabou que o Brasil criou várias culturas do Brasil mesmo. No caso, um exemplo, o Nordeste, ele tem... No caso, quando vai falar com alguém nordestino, acaba que muitos, a grande maioria, fala... Meio que uma vez ou outra ela acaba falando o seu. E isso é um exemplo de uma cultura que vem do Nordeste. Que no caso, a pessoa fala seu e aquele vocabulário é o nordestino. Então, bora continuar explicando aí. E no caso, eu acabei de falar sobre a cultura no Brasil. E como é que ela é tão afetada pela globalização. No caso, tem muitas coisas nos dias atuais que não é nosso em si, e sim de outros países. Como tem gente aí que adotou a cultura de jogar basquete na quadra do Buriti, no sol quente. Eu não posso julgar os caras, mas isso aí não é brasileiro muito. O basquete é dos Estados Unidos e os caras mesmo adotam muito a aparência de basqueteiro americano. A gente deve entender, os caras meio que pegaram a cultura dos Estados Unidos e colocaram no dia a dia deles. E é claro, isso não é uma coisa totalmente ruim, a pessoa é livre a gostar do que quer. E no caso também vai para a parte da música, que no caso, claro, no top 1 do Spotify, a maioria das vezes é o funk brasileiro, que eu não sou muito fã, mas deixa aí. E no caso, no segundo lugar vai estar a música internacional, no quarto lugar vai ter música internacional, no quinto, no sexto, no caso, meio que consome ou igualmente as músicas internacionais, ou nós acaba consumindo até mais música internacional do que as próprias brasileiras. E no caso, eu não vou aqui dar minha própria opinião, que no caso a música brasileira acabou que com o tempo ela acabou perdendo muito, como eu posso falar, perdendo muito a qualidade. É claro,
música, tem muitas músicas de hoje em dia que é muito boa, mas tem as músicas de antigamente, eu acho que tinha mais percentual de ser boa, mas isso aqui é só gosto musical. É claro, como eu falei, eu não gosto muito de funk e meio que eu sou muito fã das músicas antigas, mas deixa eu entender, né? Meio que acabou que a qualidade da música decaiu durante o tempo. E talvez isso seja por causa da globalização, porque meio que as pessoas acabaram consumindo música de outros lugares, e as músicas de outros lugares, como o rap em si, é muito parecido com o funk, nós olhar bem. No caso, o rap daquele tempo lá de 2000, com toda aquela história lá do nosso, dos Big, daqueles caras lá meio... Dá pra entender, né? Aqueles rap lá, que no caso, a música deles falava muito sobre, com todo respeito, crime, coisas explícitas e outras coisas bem erradas. Isso aí. No caso, o funk acabou que pegou muitas características do rap. E no caso, o funk é meio que um rap, só que brasileiro. E com qualidade um pouco duvidosa no dia de hoje. Por exemplo, o Teto, que é muito ruim aquele cara. Eu acho que eu canto melhor que ele. E acho que todo mundo acha isso. Então acho que Deus entender essa parte de como a cultura externa acabou influenciando a interna. E isso não seria algo ruim. Mas meio que as pessoas... Acho que daqui a pouco vai acabar realmente desvalorizando muito o patrimônio nacional e vai querer consumir o internacional. Porque meio que a qualidade da música, como eu disse, está piorando. E isso pode realmente piorar muito no futuro, mas tomara que não. Tomara que o Brasil siga em frente. E no caso, o Brasil tem a cultura também do futebol, que é muito... globalizado pelo mundo inteiro. Meio que no mundo inteiro, meio que o Brasil é o país de futebol. E aquilo é uma cultura, um bom exemplo de cultura. Acho que Deus entender todo esse negócio aqui. E é isso. Então é que tem a dar de entender essa parte. Bom, a gente já falou demais, né, sobre a cultura, como ela influenciou, também sobre a globalização. E eu queria finalizar aqui, queria agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado, nosso estudante Marcos, falou demais, complementou várias coisas também. O nosso economista Gilson e também o nosso sociólogo Paulo. Gilson Gabriel. Isso mesmo, Gilson Gabriel. Também queria agradecer as participações aqui dos meus colegas de trabalho, os apresentadores aqui, o Ed Wanderson, o Guilherme Tarek. E é isso, pessoal. Estamos finalizando aqui. Obrigado pela audiência. E é nóis. Pode ser. Pode ser o quê? Pode ser. Pode ser o quê, meu? Tá bom, vai embora.